Boa noite. Sejam bem-vindos, boa noite. Oi, Everson, meu irmão. Oi, Will. Oi, Edu. Ó, os homens entraram com tudo aqui hoje. Primeiro, sejam muito bem-vindos. Feliz com a chegada de vocês. Hoje mais uma noite pra gente compartilhar. Boa noite, Rodrigo. Mais uma noite pra gente compartilhar aqui uma consciência. Boa noite, Gi. Quem tá acompanhando aí essa semana de entregas, tenho certeza que tá assim como eu, também tendo a oportunidade de rever muitos comportamentos, de mudar muitos pensamentos, enfim, né? Cada dose de consciência que a gente põe pra dentro libera um nível a mais da nossa consciência. Oi, Andréia, boa noite, minha irmã, boa noite, Su, Val, que alegria ter vocês aqui. Ó, aproveita quem tá entrando e manda esse aviãozinho aqui para quem você acha que pode se beneficiar de mais uma pequena consciência da grande consciência, de uma live rapidinha. Nossas lives aqui estão durando de 20, 30 minutos e eu tenho certeza que se vocês estiverem em um estado de presença, se você se presentear com essa meia hora, com atenção, você vai receber aí uma pequena pílulazinha que vai poder fazer uma grande transformação dentro do seu ser, assim como tem vindo fazendo para tantas pessoas que escolhem ouvir com amor, que escolhem se abrir. E eu sempre falo isso, tenho começado continuamente essas lives aqui falando isso, né? Quem escolhe ouvir, porque a verdade é que aquele que acha que sabe tudo não tem nada a aprender. Quando a gente diminui a capacidade de um aprendizado, quando a gente diz, isso aí é muito básico, isso aí eu já sei, a gente perde uma oportunidade de ouro de aprender com o simples, porque o essencial é simples. Aquilo que realmente nos transforma é muito simples. Nós somos uma sociedade que a gente aprendeu, até por necessidade mesmo, a tornar as coisas muito complexas, enfirular muitas coisas, tornar o conhecimento algo muito difícil de acesso, né? Muito inacessível para qualquer pessoa. Isso fazia com que os grandes líderes tivessem acesso ao conhecimento e as pessoas comuns achavam que não eram capazes de entender, de compreender. Então foram tornando os conhecimentos muito complexos para que parecesse que você precisava de um mestre para te ensinar, e qualquer semelhança com mestres religiosos, espirituais ou políticos é só uma grande coincidência. Mas a verdade é que não. O conhecimento está aí para todo mundo e ele de fato é muito simples. O que diferencia uma pessoa que consegue levar um conhecimento simples a um nível de profundidade é o quanto essa pessoa tem a humildade, está aberto para aprender e para pensar naquilo de mais formas. Então eu espero aí que você esteja, eu espero que você que está entrando fique com a gente até o final. Aproveita esse momento, eu te garanto, vai valer a pena. Quem sabe faça um tempo que você não tenha acompanhado uma live, quem sabe você tenha se cansado daquelas falações todas, mas eu te convido a um momento diferente. As lives aqui de consciência, elas têm sido umas lives em um formato de aula, muito dinâmico, muito rápido. A gente traz a consciência, explana sobre ela, aprofunda sobre ela e entrega aí para que cada um possa, ao longo da noite, entender como vai fazer a digestão disso. Então, estou feliz quem está aqui. Para quem está dando boa noite aqui, eu não conseguia, quando começa a entrar mais gente junto, eu já não consigo mais responder aqui, acenar e fazer tudo junto, mas você que está chegando, está me dando boa noite aqui, saiba que eu estou muito feliz que você chegou. Eu estou aqui, estou lendo e estou muito contente pela tua chegada nesse lugar. Bom, quem já convidou aí os amigos, vamos se organizar para começar a nossa aula. Quem ainda não convidou alguém especial para estar aqui, convida, chama aqui nesse aviãozinho. Primeiro eu quero te dizer que hoje é o quarto dia, a quarta pílula de consciência dessa semana.
Para quem não está entendendo o que são essas pílulas de consciência, deixa eu contextualizar para você de forma muito rápida. Eu venho compilando ao longo dos anos, acho que esse é um projeto de uns 5, 6 anos que vem acontecendo ali no começo da pandemia, talvez, e que eu escolhi começar a compilar. Começou como 100 e depois acabou subindo esse número, mas são pequenas consciências da grande consciência. Esse compilado é justo um material que busca concentrar consciências simples, de fácil compreensão e que são absolutamente transformadoras. Essas pequenas consciências da grande consciência dizem respeito aos fragmentos de saber, aqueles insights que a gente vai somando ao longo da vida e vai desenvolvendo a nossa psique, a nossa capacidade intelectual, a nossa formação moral, pequenas dosezinhas diárias de humanidade, de conhecimento, de sabedoria. Talvez você admire grandes personalidades, grandes líderes, pessoas que têm uma representatividade de equilíbrio emocional, espiritual, moral, e você coloca essa pessoa lá no altar e você pensa como é que pode ser tão inteligente, como é que pode ser tão equilibrado, como é que pode, diante das dificuldades da vida, continuar sorridente, continuar motivado, motivada, continuar usando as coisas para ensinar os outros. Quem sabe você olhe para essas pessoas e você diga, nossa, essa pessoa deve ser detentora de um grande saber. Essa pessoa deve dominar uma grande técnica, uma grande teoria. Mas não. Na verdade, o que acontece é que pessoas com um grande nível de conhecimento e uma grande capacidade de equilíbrio mental e emocional são pessoas que compreenderam que não é uma grande consciência que transforma, mas sim a soma de pequenos aprendizados diários. E é por isso que essa semana eu escolhi vir aqui compartilhar com você 5 pequenas consciências da grande consciência. 5 consciências essas que outrora, não há muito tempo atrás, eu escrevi num papelzinho que tá aqui, ó. Em um momento onde a minha vida tinha me dado uma rasteira e eu não vi nem de onde veio o tiro. E aí eu sabia que para que eu pudesse me reorganizar, sem me vitimizar, sem achar culpados, sem perguntar por quê, eu precisava acessar aquilo que eu já sabia, ou seja, meus recursos internos, meus conhecimentos internos. E aí eu escolhi na oportunidade, muito decidida, muito dedicada a me reorganizar, eu escrevi na época 5 pequenas consciências desse compilado de grandes consciências que eram o que ia me colocar na trilha. E todos os dias eu lia, estava lá na minha geladeira, todos os dias eu lia. E eu já compartilhei outras 3 delas, tá aqui no meu perfil. Se você não assistiu as lives dos outros dias, eu te convido a assistir. Então quando acabar essa daqui, vou pra lá e em 1h30 você vai maratonar todas elas e você vai ter aí um pacote completo de tratamento dessas consciências que vão entrar pra você, eu tenho certeza. Quem já esteve nas outras, me conta aqui. Tá fazendo sentido pra você? Tá sendo transformador como é pra mim tomar posse dessas pequenas consciências? Como tem sido pra vocês? Tem alguma que pra você fez mais, gerou mais impacto, criou mais ruído interno aí, a fim de, depois do ruído, poder organizar os barulhos internos? Deixa eu saber o que tá fazendo sentido pra você, enquanto a gente vai começar. A gente vai introduzir aqui a nossa consciência de hoje, que é uma consciência maravilhosa. Quem já tá aqui há mais tempo sabe que contém um pouco de ironia, mas é uma ironia amorosa, que fala sobre o quanto algumas verdades são difíceis de engolir, o quanto algumas consciências a gente teima em não querer aceitar, em não querer se relacionar. E a consciência de hoje, ela fala, não confunda o que te faz feliz com o que te distrai das tuas tristezas. Olha que legal aqui, o Rodrigo colocou pra gente, muito transformador. Tô passando por uma situação bem difícil e você tá me ajudando bastante. Que bom!
Lembrando, Rodrigo, e a todos nós, que na verdade as consciências, essas consciências que a gente está tomando acesso, elas só estão para nós para nos lembrar, para nos ajudar a recordar, a acessar aquilo que já é nosso. A capacidade de se equilibrar, a capacidade de passar por situações difíceis, por tomar posse do nosso ser, ela é inerente a nós mesmos. Nós temos essa capacidade, mas muitas vezes a gente se confunde. E justo essas consciências vêm para nos lembrar do nosso próprio potencial. O meu desejo, Rodrigo, é para que no final desse processo você tenha muito orgulho de você. Porque você poderia, e a gente vai falar sobre isso hoje, ter encontrado outros caminhos muito mais fáceis para passar pelo momento difícil que você está passando. Mas você escolheu se desenvolver. Que orgulho, que admiração. Pode ter certeza que o que você está buscando e recebendo agora não só te ajuda nessa fase, mas transforma completamente as outras fases que virão. O Will botou aqui muito sentido, o Will me deu uma devolutiva essa semana aí no direct, que me emocionou muito, falando sobre o quanto as consciências têm sido transformadoras para ele. A Ana colocou aqui, fez muito sentido a Paula. Que bom, Paula, tô muito feliz. Total sentido aqui também para a Ari. Levei uma sacolejada com essa consciência de hoje. Isso que nem começou ainda, Adri. Então vamos começar a falar sobre essa consciência que chega hoje, que é: não confunda o que te faz feliz com o que te distrai das tristezas. Essa é uma consciência que é uma chinelada na cara. E obviamente que nós, como uma geração que vive totalmente viciada em dopamina, totalmente viciada em prazeres rápidos, falar sobre distração é um caminho que necessita grande abertura. Porque a verdade é que nós somos uma geração, e aqui eu não estou falando da geração de tal a tal idade, mas nós compartilhamos nesse momento de uma era global onde a distração é absolutamente normalizada, naturalizada dentro da nossa sociedade. Só que de natural não tem nada. A gente passa a acreditar que é normal, que é um caminho saudável a gente ocupar todos os nossos momentos de frustração, todos os nossos momentos de ócio, todos os nossos vazios, todos os nossos tédios com distrações. O que acontece no nosso cérebro quando isso entra, quando eu me distraio com muita facilidade, é que tudo aqui dentro acredita que aquilo é felicidade. Eu não olho para o que tenho que olhar e me distraio. Passo a ocupar os lugares. Eu adoro pensar sobre a citação do vazio de uma vida cheia demais. É aquele vazio da alma, em uma agenda completamente preenchida, em uma mente totalmente ocupada, mas um âmago totalmente vazio. Aquele vazio que o teu amigo não percebe, que o teu colega não percebe, que o teu líder ou teu liderado não percebe, mas que, de alguma forma, você sabe. Porque no final de noite, quando você deita a sua cabeça no travesseiro, e mesmo que haja alguém dormindo do seu lado, naquele pequena fração de segundo antes do sono chegar e o dia acabar, você se lembra que você se sente vazio. Naquele momento onde não há ninguém para você convencer e nem ninguém para ouvir as historinhas que você tem para contar, naquela hora onde a tua foto cheia de filtro, um cabelo bem tratado e um ambiente especialmente escolhido não vai servir para ninguém naquele lugar. Nesse momento, na hora que a cabeça está no travesseiro e você respira o vazio de não ter conseguido se preencher, nessa hora você percebe que você se ocupou demais, mas não conseguiu se sentir feliz.
É quando muitas vezes o vício nessa dopamina está tão alto que, para evitar pensar sobre o vazio que sente, pega o celular mais uma vez e rola o feed de forma inconsciente. Só para evitar pensar antes de dormir. A Drica colocou aqui, uau, isso tem servido muito para mim, eu tenho pensado muito sobre isso. E é necessário que pensemos sobre isso. É necessário que a gente observe. Em algum tempo a gente se assustava quando o celular nos mostrava quanto tempo a gente estava ocupando a rede. Mas de repente a gente passou a simplesmente ignorar. E acha natural, justifica que trabalha no celular, que faz todas as coisas lá. Mas veja bem, não é sobre rede social. A questão é que a gente se distrai, traz para a nossa vida tudo aquilo que faz a gente se sentir por um milésimo de segundo cheio, mas não naturalmente feliz. A gente se sente ocupado, mas depois a gente se sente culpado. Porque a gente não está conseguindo construir de verdade aquilo que a longo prazo vai dar sentido para a gente existir. É uma vida desenhada em cima de ficar olhando para as beiradas, com uma preguiça e uma falta de responsabilidade de olhar para o caminho central aonde você está. Existem coisas, fatos que nossa vida traz que nem sempre são interpretados ou desejados por nós como algo bom, algo que vai nos fazer avançar. E eu nem falo de grandes dramas, eu não falo de grandes doenças, eu não falo de grandes lutos, de grandes falências. Eu tô aqui falando para você de pequenos bolsões de vazio e frustrações cotidianas que a gente não sabe mais lidar e nem resolver. A gente passou a ser muito bom em arranjar coisas para não ter que ficar com a gente ali. E mesmo que você seja alguém que goste da sua própria companhia, mesmo que você tenha um discurso que tá ali numa linha bem tênue entre a verdade do que você sente e mais uma historinha que você conta para justificar a frustração de, ao se envolver com outras pessoas, também nunca se sentir bem em nenhum lugar. Mas quem sabe você goste de ficar com você. Ainda assim, percebe aí quantas coisas você ocupa o espaço entre você e você para que não tenhas que ficar tão perto assim de ti. E aí, de repente, você acredita que tá feliz. Eu me lembro que quando eu escrevi essa pequena consciência, de toda a lista que eu tinha, e até uma emoção me vem para falar, de toda a lista que eu tinha, essa talvez foi a mais... aquela que mais precisei puxar o ar para me contar que eu ia ler todos os dias. É porque algumas coisas já tinham sido tão difíceis de que talvez, de novo, o que eu estava fazendo era me distrair para não ter que lidar com o que eu estava passando ali. E aí expande isso para ti. Quais são as coisas ou as situações, as resoluções que talvez você tenha que viver nesse momento e que talvez você esteja alegando que tá tudo bem. Tá tudo bem com isso aqui, eu não tô ligando para isso. E você não esteja olhando para o que tem que olhar. Recentemente eu conversei com uma amiga e ela está passando por uma fase muito desafiadora, muito exigente.
e ela entrou num modo trator, um modo automático. É uma máquina de fazer tudo que puder fazer para não ter que fazer a única coisa que deveria, que era parar, chorar o luto daquilo que ela tá tendo que deixar para trás, se sentir absolutamente cansada e pedir ajuda e se ocupar com coisas que verdadeiramente a possam fazer feliz, ao invés de encher com muita coisa que simplesmente distrai ela da infelicidade que ela não quer nesse momento ter que lidar, apesar dela saber que tá lá. Veja bem, quando a gente entende, vai me contando se tá fazendo sentido para você, por favor, vai me ajudando aqui para entender se isso tá levando para um fio da meada. Quando você interage aqui comigo, eu vou entendendo se aquilo que está sendo falado tá chegando aí. Eu entendo também que quando a gente está recebendo uma informação, a gente não quer ficar escrevendo. Mas quando tiver um insight ou alguma coisa fizer sentido ou não para ti, me deixa saber. Eu quero que você entenda, que eu acho que é talvez um ponto principal, é que quando a gente toma essa consciência em um nível de maturidade muito alto, ela não fala sobre aquelas coisas assim, ó. Vou dar um exemplo, tá? Vamos dizer que você abriu uma empresa dos seus sonhos, estava lá fazendo bolo, vendendo bolo, fazendo bolo, vendendo bolo, nananana. Daqui a pouco aconteceu uma situação X e você teve que fechar sua empresa, ficou sem dinheiro, não foi mais, não deu. Você se frustrou muito com aquilo. Você, muito prático, muito prática, que é bola pra frente. Eu nunca esqueço de uma menina que no Terra uma vez contou uma história, vou fazer um parênteses, eu já volto pra mulher do bolo, tá? Se eu esquecer, vocês me falam que Cássia, mulher do bolo que sabia que tava triste. Mas primeiro eu vou contar uma história rapidão aqui da Terra, vou abrir um parênteses no meio do parênteses. Lá quando a gente tava fazendo, sei lá, segunda ou terceira turma, era muito no começo da imersão, a gente recebeu uma menina. Ela veio com o braço dela todo enfaixado de queimadura. E ela, em alguns exercícios, em algumas dinâmicas, a gente sabia, nós temos médicos na equipe, a nossa equipe é muito completa, psicólogo, psicanalista. Meu Deus, a pessoa em 3 dias, ela vive o que ela precisaria de muitos anos, mas muitos, de terapia e diversos profissionais. É uma aceleração em todos os níveis, é um extreme makeover. A pessoa estava lá enfaixada, o médico estava cuidando dela, e ela tinha umas queimaduras por aqui. E aí a gente não sabia exatamente o que tinha acontecido. Ela escreveu na anamnese que ela tinha sofrido umas queimaduras. A gente avaliou, ela podia participar, ela foi. Vai conversa, vai outra. Chegava na hora dos exercícios, eu queria tirar o braço dela, eu falava, não coloca. E ela dizia, não, tá tudo bem, barará, barará, barará. Tratorzão, né? Perfil conhecidíssimo, amor. E outra, só conheço porque também sou. Bola pra frente, vai, que se não morreu, tá dando ainda. Aí, conversa vai, essa menina pediu pra falar. Ela falou, posso falar um negócio? Quero falar. Ela contou, quero contar a minha história, o que aconteceu. E essa menina contou, essa história me marcou muito. Eu conto ironizando hoje, obviamente com todo respeito por ela, ironizando que ela representou o que todos nós fazemos em alguns momentos. E pareceu tão absurdo que a gente pensa, nossa, eu não faria isso. Faria, bebê. Faria. Ela contou que pegou fogo na casa dela. Ela estava dormindo e pegou fogo na geladeira e deu incêndio na casa dela, pegou um fogo geral, pegou fogo no colchão, pegou fogo em tudo. Ela virou uma fumaceira preta, ela tirou as pessoas da casa, apagou o fogo da geladeira. Depois de apagar o fogo da geladeira, chegou a ambulância, ela toda queimada, enfaixou ela e disse, você tem que ir pro hospital, você tá com uma queimadura de um grau elevado. E ela disse, não, eu tenho que trabalhar. Pois ela foi trabalhar. Ela foi tentar sair com o carro,
não deu, porque o carro estava ali na zona do incêndio, pois ela pegou uma condução, ela foi pro trabalho, pingando pus daquele braço. E ela disse pro homem, ela falava, pro homem não, pro bombeiro não, ela falava, enquanto ela falava. E aí, eu tava queimada e bola pra frente, ela dizia. E aí eu fui tentar pegar o carro não funcionava, bola pra frente. Aí eu entrei na minha condução, meu Deus, a condução tava muito apertada, todo mundo batia naquele braço, e aquele braço sangrando e com pus, bola pra frente. Cheguei no trabalho e eu comecei a tossir sangue. Claro, ela tinha inalado toda aquela fumaça preta. Comecei a cuspir sangue. E aí a ambulância foi lá, me buscou, me levou. Eu fiquei tantas horas no hospital. Quando me deram alta, falaram pra eu ir pra casa? Bola pra frente. Voltei pro escritório. Ela foi falando, eu fui ouvindo aquela menina, uma mulher, né? E eu fui pensando, gente do céu. E aí, claro que virou uma piada ali interna, uma piada ali na terra com ela junto, tudo era bola pra frente. Agora tu vê a nossa incapacidade, e vou te falar isso com respeito, nossa incapacidade de respeitar a vida quando a vida coloca uma coisa pra gente olhar. Distração em cima de distração. É aqui, ó, energia alta, alegria. Tá bem, tô ótima. Tá bem, tô ótima. Tô feliz. Tá feliz mesmo? Tá bem mesmo? Parou pra olhar se tá bem? A gente não faz isso. Bola pra frente, ficou aqui, depois a gente volta pra ela. Mulher do bolo. Aí a mulher tá lá, fez o bolo, nananana. Teve que fechar a empresa dela. Acabou a empresa e tal, nananã. Essa mulher, ao invés dela lidar com aquilo, o que ela faz? Vou começar um outro negócio, vou fazer de outro jeito, nananana. Bola pra frente. Tá errado a gente dar a volta por cima? É lógico que não tá errado. Só que se a gente não tem a capacidade, a maturidade de olhar para aquilo que nos frustra, daquilo que nos machuca, daquilo que nos ofende, e lidar com aquilo que nos machuca e nos ofende, o que não quer dizer você parar 2 meses e ficar chorando em casa, quer dizer, se você não tentar ocupar o lugar daquilo com outra coisa, você vai conseguir, de fato, evoluir no que te aconteceu. Se não, você vai encher-se de coisas que não vão ocupar aquele espaço e, cedo ou tarde, a frustração virá de uma forma muito mais intensificada. O que acontece quando alguém não vive um luto, por exemplo? A pessoa não viveu o luto, ela não se autorizou a ficar triste. Ela substitui com outras coisas. Ela substitui com droga, ela substitui com álcool, ela substitui com festa, ela substitui com sexo, ela substitui com várias coisas sem pensar, insano. Não tem problema, tô bem. Daqui a pouco, pum, aquilo cai. Existe um mecanismo de defesa dentro de nós que não quer lidar com as tristezas. Então a gente supre com aquilo que nos distrai. Agora veja bem, você não é o seu mecanismo interno, você tem uma capacidade de dominar essa máquina que é seu corpo e dizer para ela, nós não vamos ficar aqui empilhando tristeza dentro, empilhando frustração dentro, nos distraindo, porque daqui a pouco nós vamos pagar essa conta junto. Nós, corpinho, vamos ter que lidar com isso aqui. Porque tudo aquilo que não sai, tudo aquilo que eu não expresso, onde é que fica? Tu acha que sai no cocô? Não sai. Aquilo que você não expressa, aquilo que você não lida, fica aí dentro. E aí, se a gente disfarça isso sem olhar, a gente não tá resolvendo. Eu comecei a entender ao longo da minha jornada que muitas vezes eu tava me distraindo. Só que aí o grande pulo do gato, que é por isso que eu comecei a contar a história da mulher do bolo, é que a mulher do bolo, quando encerrou a empresa dela, ela não achou que ela estava feliz, ela sabia que ela estava triste, ela sabia que ela queria que tivesse dado certo. Só que por não querer lidar, por preguiça de lidar, por medo de não saber lidar, por medo de se colocar em uma posição vulnerável, por medo
de ter que pedir ajuda, simplesmente empilhou coisas chamando de felicidade. Mas não é assim. Na nossa vida acontecem muitas pequenas frustrações. E quando eu falo aqui de fatos isolados que acontecem, uma falência, um luto, um fim de relacionamento, nananana, eu acho que fica pontual. Mas eu quero te levar para um lugar diferente hoje. Eu quero te convidar a olhar, não é para pesar o rolê, tá? Eu quero te convidar a olhar para tua tristeza existencial. Dói, né? Eu sei. Eu quero te convidar a olhar para essa tristeza que você sente e que não tem motivo. Eu quero que você olhe para o vazio que você reconhece dentro de você e que não vem de nenhum lugar específico. Essa tristeza existencial, esse vazio da alma, é esse que você preenche com distrações para não olhar. Esse é o lugar mais importante para que você pare de se distrair, para evitar olhar. Não confunde o que te faz feliz com o que te distrai dessa tristeza. Porque só quando a gente tem a capacidade de olhar para esse vazio é que a gente começa a entender com o que a gente pode preencher ele, que não seja distração. Imagina se eu tenho essa xícara e eu tenho essa térmica, esse café velho de manhã. Não presta pra nada mais agora esse café aqui. E eu tô colocando aqui e ele vai encher, correto? Mas você imagine se eu não olho pra nada disso. E eu simplesmente pego, eu não vou ter aqui pra demonstrar agora, mas eu pego uma peneira. Eu coloco aqui embaixo, existe um espaço nessa peneira, correto? Eu coloco aqui embaixo e aperto. O que acontece é que o café sai igual, a peneira recebe ele igual, mas por eu não ter olhado para o espaço vazio que eu tinha para preencher, eu coloquei algo que não preenche ele. Se eu pegasse essa peneira, visse que ela é toda furada, eu ia entender o quê? Rapidaço assim. Que eu não vou conseguir preencher ela com líquidos, correto? Que para que eu preencha algo, para que algo fique nessa peneira, eu preciso colocar algo aqui que seja maior do que os furos que ela tem. Eu preciso colocar uma pedra maior do que o furinho que ela tem. Eu preciso colocar um pedaço de tecido. Não sei, né? Tô fazendo uma analogia aqui, vou longe se precisar. Esquece a peneira, esquece a xícara, esquece o café. Se você não olha para o seu vazio existencial, que formato ele tem, que buracos ele tem, você não tem a capacidade de entender o que pode preencher ele. Logo, você coloca café em um lugar todo furado. Logo, você coloca balada, droga, bebida, rede social, relacionamentos vazios, excesso de hiperfoco, muito senso de importância, muita imagem, muito aspecto social, para tentar encher amor o que não está enchendo. Porque você está se distraindo. Porque você não quer olhar, porque você tem medo de olhar. Porque você diz, eu não quero olhar para esse vazio, porque esse vazio dói. Amor vai continuar doendo, não está enchendo. Quanto antes você tiver coragem de parar de se distrair, quanto antes você se buscar no autoconhecimento infinito, quanto antes você começar a olhar, porque essa xícara hoje ela tá assim, mas se eu não cuidar, daqui a pouco ela rachou aqui embaixo e eu continuo servindo café,
E ela tá vazando e eu nem percebi, só que nunca mais enche, eu nunca mais consigo tomar café. Aí aqui dentro as coisas mudaram e aquilo que me preenchia antes, um relacionamento, um trabalho, um aspecto social, antes me enchia, agora não me enche. Antes me fazia feliz, agora não me faz. E eu me distraio, me encho mais e mais e mais daquilo, porque quero que aquilo que me fazia feliz lá atrás me faça feliz agora. Porque não tenho a maturidade, não sou adulto o suficiente para olhar como é que tá o meu vazio existencial. Do que ele tem sede, do que ele tem fome. Do que é que ele tá cheio, que eu tô enfiando e não tá conseguindo preencher de verdade. O que é que tá entupindo, o que é que tá disfarçando para que eu consiga cada vez menos ver o que de fato podia me encher. Entende que para eu receber a felicidade real, essa que não é distração, eu preciso primeiro conseguir enxergar qual é a tristeza, o vazio, a falta, a angústia que está naquele lugar. Porque senão eu não consigo trocar. Eu não consigo substituir, a não ser que eu olhe para o que está lá. Isso faz sentido para você? Isso cabe aí na tua forma de compreender, conhecer os buracos para saber como tapar. Exato. Eu preciso olhar, se eu não olho para aquilo que eu quero preencher, como posso querer preencher de algo? Como posso querer colocar algo? Não reconheço. De repente a pessoa querendo se preencher com uma relação, e o que ela tem de dor naquele coração, uma dor de pai e mãe, é uma dor de se sentir incapaz na sociedade, é uma dor de se achar insuficiente. Tu tá colocando uma pessoa aqui para cobrir o buraco que a pessoa não encaixa, a pessoa passa pelo teu buraco. Esse buraco é tão grande que a pessoa não fica ali, tu fica tentando. Daqui a pouco tu tá tentando botar uma amizade, tá tentando colocar uma posição social, tá querendo comprar. Me escuta com amor. Daqui a pouco tu tá querendo comprar, pagar pra encher teu buraco. Bonitinho. É bonitinho. Não vai. Não vai. Só dá pra curar o que tá lá dentro. Indo pra onde? Duas chances. Fora ou dentro. Só dá pra curar o que tá lá dentro, ó. Indo pra dentro. Fora. Não tem como ver o que tá lá dentro. Mergulha em ti. Autoconhecimento. Igual banho. Não tem fim. Tomou banho hoje, amanhã, se sujar, vai feder. Vai ficar sujo. Claro. Autoconhecimento também. Vou lá, me conheço, vejo o que tá, consigo preencher um pouco daquilo ali, mas tem muita outra coisa que ao longo da vida eu tapei e não vi e que vai se mostrando nesse lugar. E eu preciso ter comigo a responsabilidade de continuar a me trabalhar. Eu preciso continuar me buscando. Eu preciso parar de me distrair. Eu preciso parar de querer um tapinha nas costas e dizer muito bem, que legal que você se olhou uma vez, que legal que você leu um livro de autoajuda, que legal que você foi num curso, que legal que você vai numa terapia. Parabéns, então você não precisa mais olhar. O que você está fazendo por você, que é o melhor que você pode fazer, é buscando ferramentas para se olhar com mais amorosidade, com mais respeito por si, fazendo isso em uma velocidade muito maior. Você não precisa de uma vida para ir tampando aqueles buracos. O que não quer dizer que você não os tenha. Ou que não vá mais ter. Então não confunda o que te faz feliz com o que te distrai das tuas tristezas. Felicidades temporárias não vão tapar buracos permanentes.
É preciso que olhe para eles com carinho, para essa saudade que você tem de você, para esse vazio que mora aí dentro e que você faz de tudo para ninguém ver. É preciso que tenha-se muita coragem, muita resiliência, muito amor por si, para de verdade compreender que algumas coisas, apesar de muito boas para os outros, não estão preenchendo você. E que tudo bem ter prazeres de curto prazo, alegrias passageiras e de vez em quando um pouco de foda-se, eu não quero pensar nisso. Tudo bem. Só que isso não vai te sustentar a longo prazo. É preciso que, em paralelo das coisas que te trazem pequenos prazeres, você reconheça aquilo que pode de fato te transformar. Enquanto, e falo aqui para fechar, enquanto você abre mão de coisas que você sabe que é só uma distração e que estão te machucando mais do que te fazendo feliz, mas você tá tão carente de ser feliz que você tá aceitando bem menos, fazendo com que a coisa certa que poderia te preencher não ache espaço para caber, porque você entulhou o seu interno com pequenas coisas desencaixadas que estão fazendo volume, mas que não estão fazendo efeito. Bom, eu quero agradecer quem ficou até aqui agora. Quero dizer que eu tô muito feliz com essa jornada. Quero te convidar a fazer o exercício que tenho proposto todos os dias aqui, que é antes de dormir, fechar teus olhos. E dessa vez, ao invés de rolar o feed mais uma vez, você pensar qual é o vazio que eu tenho interno e que eu tô evitando ter que olhar. Se você for mulher, eu te convido a aproveitar a oportunidade que a vida tá te dando de semana que vem preencher e olhar para os seus vazios de uma forma que vai acelerar a tua vida em muitos anos, muitas décadas. É porque um intensivo para olhar para esses pequenos buracos que a gente tem dentro não aparecem todos os dias. A gente continua se trabalhando, lógico, mas de um outro lugar, de uma outra maturidade. Se você não for mulher, se você não escolher estar lá dessa vez, eu te convido a fazer isso das formas que você puder. E continuar aqui, todos os dias. Mais uma pílulazinha, mais uma gotinha de consciência, mais um lugar pra gente crescer juntos. Pra mim é uma honra poder, enquanto compartilho, tomar também. Porque aqui também dói quando eu tenho que perceber aquilo que insisto em me distrair, só porque tô cansada de ter que ver. A vida te convida a continuar. Deus abençoe a noite de vocês. Amanhã eu sei que é sexta, mas eu quero ver quem vai estar comigo aqui. 19h19 eu vou estar esperando você para a última pílula abençoada, que eu te garanto. Vai valer a pena. Um beijo, essa live vai ficar aqui no meu perfil. Ajuda a gente a colocar essa live para que todo mundo que possa ter acesso a isso. Porque se há uma coisa que poucos reconhecem, é que a gente só cresce quando as pessoas ao nosso redor crescem. E se para você algo é bom, se lembra de também ajudar outra pessoa a poder receber o que merece receber. Um beijo, gente. Deus abençoe vocês.